Deus no comando da minha vida, comandando a minha história, comandando os meus sonhos, alcançarei a vitória. Se Deus está à minha frente, eu sou forte, sou valente, sou guerreiro persistente, nunca desistirei. Deus no comando. Eu sou livre, livre, Jesus me resgatou das algemas e livrou. Jesus, seu sangue foi lavado, remido, restaurado. Livre, livre, Jesus me resgatou das algemas e livrou. Jesus, o seu sangue foi lavado, remido, restaurado. Programa Deus no Comando aqui pela TV Evangelizar. Muita coisa boa, música, piada, muita animação. E vamos juntos colocar Deus no comando da sua vida, da nossa vida. Fique ligadinho. Eu sou livre, livre, Jesus me resgatou das algemas e livrou. Jesus, o seu sangue foi lavado, remido, restaurado. Livre, livre, Jesus me resgatou das algemas e livrou. Jesus, o seu sangue foi lavado, remido, restaurado. Programa Deus no Comando aqui pela TV Evangelizar. Que alegria mais uma vez, mais essa semana, juntos abrirmos o coração para a ação de Deus na nossa vida. É sempre bom colocar Deus no comando da vida, porque se com Deus já é difícil, imagina sem Deus. Tantas vezes nos sentimos perdidos diante da vida, não sabemos para onde ir, não sabemos para onde correr, e eu tenho uma direção para você. Corra para Deus, corra para o abraço e para o colo de Deus, porque aí você encontrará a segurança e as respostas que o seu coração tanto deseja. Por isso, fique ligadinho, Deus no Comando está só começando. E com uma galera animada, o Juf, mais uma vez aqui no programa Deus no Comando. Muito bem-vindos. Deus abençoe vocês, viu? A casa já é de vocês, que alegria. Também, presença, amados do Eterno. Amados do Eterno, parceria, né, Padre? Parceria, sempre, sempre, graças a Deus. Graças a Deus. O tema de hoje é gravidez precoce. Como lidar? Como lidar? Nós, claro, o próprio título já diz, é precoce, é antes do esperado, ou antes do planejado, ou antes do tempo certo. Nós sabemos que não é tão fácil lidar com essa realidade, nós sabemos que também é desafiador essa realidade, nós não gostaríamos que as pessoas nascessem de qualquer jeito ou de qualquer forma, mas infelizmente o nosso mundo acontece. E quando acontece, precisamos acolher, precisamos dar um direcionamento e ouvir aquilo que Deus faz e nos conduz, nos orienta diante dessa situação. Por isso, eu quero convidar a psicóloga e palestrante Mariana. Por favor, Mariana, chega aqui. Boa noite, Mariana. Olá. Muito bem-vinda. Obrigada. O programa Deus no Comando te acolhe de coração aberto. Obrigada. Para tratar sobre esse tema tão delicado e ao mesmo tempo tão importante, tão pertinente nos dias de hoje, né? Mariana, como nós conversávamos nos bastidores, eu acho que para adentrarmos esse tema vale uma definição. O que é ser adolescente? O que é um adolescente hoje? Então, padre, esse tema é muito interessante. Adolescência nada mais é do que aquela passagem da vida, da infância para a vida adulta. Então, é como se fosse um luto daquela criança, mas também não aquela passagem total para a vida adulta. Então, é uma fase cheia de mudanças, cheia de descobrimentos. Os adolescentes, assim, eu tenho um pouquinho de contato, assim, gosto bastante de trabalhar com esse pessoal, né, eles são nota 10. É uma fase de mudança total, física, emocional. Então, eles se veem, assim, né, nesse mundo novo que se apresenta. Eu não quero mais brincar de boneca, mas também ainda não sei o que eu vou ser quando, né, que faculdade que eu vou fazer, por exemplo.
É o momento dos sonhos, né? Do descobrir-se por inteiro, né? Isso, até a gente falava agora há pouco, né? Esse desabrochar, né? Então, assim, o que eu vou fazer daqui para frente? É uma ideia de planejamento, de mudança, né? De sair desse ninho e entrar para a vida mesmo. A pessoa que se sente desajustada diante do mundo e até fisicamente, né? Porque são músculos crescendo, os ossos crescendo, o jeito de pensar muda para um ajuste, né? Uma fase de transição para ajustar-se diante também desse mundo que tanto nos questiona, tanto nos impele. Eu acho que é bem interessante isso, porque às vezes as pessoas até culpam os hormônios, né? Culpam as circunstâncias, mas uma coisa que eu gosto bastante e acho bem importante é a questão da neurociência, que fala sobre a questão cerebral do adolescente. Então, assim, legal. Ele já não tem mais aquele cérebro de criança, mas ele também ainda não tem aquele cérebro de adulto. Né? Então, assim, é normal que coisas aconteçam, que mudanças aconteçam na vida dessa pessoa. Então, assim, o adolescente, a voz dele começa a mudar. Então, aquele menino que tinha aquela voz fininha, agora começa a falar grosso. Opa. Nossa, você liga, atende o telefone, ele, alô? Né? A menina, né, Será aquele que eu tô falando corpo... com você mesmo? Exatamente. A menina, aquele corpo, né, começa também a já se mostrar. Sim. E daí começam as paqueras, começa toda essa investigação sobre o eu, essa fase realmente de descobrimento. A própria né? libido, né? Isso, a questão da libido, começam, né? As pessoas colocam muito a culpa nos hormônios, eu já coloco a culpa no cérebro, tá? Porque realmente os adolescentes estão procurando o quê? Estímulos, né? Novas descobertas. E nesse procurar novas descobertas, entra também um mundo novo, né, que se apresenta. E aí as festas, as aventuras e tantas outras realidades que o mundo também oferece diante da tecnologia, diante da modernidade e que nos questionam e que às vezes se torna um perigo também, né? Isso, tá aí uma coisa que os adolescentes adoram. A galera aqui pode concordar comigo. Eles gostam de viver em grupo. Né? Eles adoram fazer o que os amigos fazem. Até porque estão se ajustando, né, e se comparam muito uns com os outros. Isso, né? Exatamente. Então, assim, a questão do tédio é muito presente. Então, assim, eles não querem mais ficar fazendo nada. Agora, eles querem o quê? Sair com os amigos, eles querem ir no cinema, eles querem ir para a balada. Né? Eles querem fazer o que os amigos estão fazendo. Então, nas escolas é muito presente isso. As meninas começam a andar com um determinado grupinho, os meninos começam a andar com aquela galera ali. Então, vai se formando, né? Tudo em forma de grupo. E eu tenho a impressão, um grande sucesso nas bilheterias do cinema são filmes de super-heróis. Sim. Não é como os adolescentes tantas vezes se sentem diante do mundo? É, uma coisa que é importante, os adolescentes têm muito aquela sensação de onipotência, né? Uhum. Eu dou conta, mãe, né? Pode ver esse tipo de frase, mãe, você não sabe de nada. De repente, aquela mãe que era tão amiga, tão querida, agora não sabe de nada. Né? Isso é muito... Que dava colo, que amparava, que era a segurança, né? Exatamente. Então, assim, ele tem aquela sensação de que nada vai acontecer. Né? E aí entra essa questão cerebral que eu havia comentado. Por quê? A última parte do cérebro, isso quando a gente já está na fase adulta, que vai se formar, é essa parte frontal do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal. E o que o córtex pré-frontal faz? O planejamento das nossas ações. Ele entende as consequências das nossas ações. Então, como os adolescentes ainda não têm essa área do cérebro plenamente formada, então é normal que eles achem que está tudo certo, que está tudo bem. Né? Que não vai ter problema. Então, essa onipotência, essa sensação de Eles não conseguem pensar nos perigos naquele momento, né? Exatamente. Então, não consegue mensurar. Só vai entender isso um pouco depois. Muitas vezes, quando já aconteceu, né? Poxa vida, por que eu não escutei a minha mãe? Ou por que eu não escutei o meu amigo? Né? Simplesmente vai lá e age. E é aquele momento que você desconsidera a voz da experiência, né? Até porque os nossos pais também já passaram pela adolescência, né? Isso, e é bem nesse sentido dessa descoberta de quem eu sou no mundo, né? Então, quando eu quero descobrir quem eu sou no mundo, então eu preciso errar também. Então, errar faz parte do jogo, né? A gente só aprende quem erra, né? Então, eles também estão, né, nessa busca para entender quem são eles, né? O que eles querem, o que eles vão querer fazer para o futuro, porque, veja, são tantas decisões que os adolescentes têm que tomar. Então, às vezes está lá no ensino médio, daqui a pouco já tem que pensar em que faculdade vai fazer, muitos já trabalham, né? Muitos têm aí uma vida social bastante corriqueira e cheia. Então, é importante, né, essas decisões. Mariana, e agora conseguindo definir um pouco melhor essa fase da adolescência e quando precocemente aparece uma gravidez.
Como lidar? Então, essa questão é muito relevante, porque realmente, como eu já falei, ele já é adolescente. Por isso só já gera aí uma série, né, de conflitos, de questões emocionais, físicas, né? Esse corpo, ele ainda está se encontrando nesse corpo, né? Até falava para você, você já percebeu que o adolescente é o primeiro a derrubar um refrigerante na festa de casamento? É verdade. Ou na festa de aniversário. Não é culpa dele, é porque o quê? O seu corpo ainda não está plenamente adaptado. Então, quando ocorre uma gravidez, o que acontece? É mais uma situação difícil para que ele venha lidar nesse momento, né? Além das etapas todas que ele vai pular daí para frente, né? Sim, que vai deixar de porque viver, né? a grande probabilidade, os estudos mostram isso, é que o que acontece? Esses adolescentes, tanto a menina como esse menino, certamente terão que abandonar a escola, né? Ou terão que mudar de horário para estudar no horário, por exemplo, noturno, e já vão abandonar aquele grupo, né, que eram aqueles amigos, aquelas pessoas queridas. Que eles se encontravam, se ajustavam, né? Essa família também certamente vai ser impactada. Então, realmente, é uma série de questões que envolvem essa questão da gravidez precoce. Mariana, nós temos um quadro muito especial aqui no nosso programa chamado Piada do Brado, Legal. que eu quero chamar agora. Ótimo. E aí, Deus no comando? Poxa, que alegria estar aqui. Pois é, não é fácil, né? Lidar com uma gravidez e não estar preparado para isso não é fácil, com certeza. Isso me fez lembrar uma história de um menininho que, quando nasceu, depois, né, de uma gravidez difícil e tal, com bastante problema, o vô adotou aquela criança como sendo dele, né? Então ele cuidava e, poxa, fazia o papel de pai mesmo para aquela criança. E quando ele começou a ir para a escola, ele percebeu que ele estava com muitas notas vermelhas, né? Então, o avô, que cuidava daquela criança como pai, disse para ele: ô Joãozinho, vem cá, olha só o seu boletim. Quantas notas vermelhas, inclusive a pior delas em história. Deixa eu te contar uma história. Quando eu estudava, eu era o melhor aluno na matéria de história. Isso aí você tem que prestar atenção, é possível. Se seu avô conseguiu, você também consegue. Aí o Joãozinho disse: pô, vô, mas tem um negócio, né? Que negócio? Na idade do senhor, eu tinha 80 anos de história a menos, né, para estudar. Galerinha do Deus no comando, Deus abençoe, é nóis, um abraço, tamo junto. Obrigado, Tiago. Esse foi o quadro Piada do Brado. Programa Deus no Comando, falando sobre gravidez precoce, como lidar. Fique ligadinho, voltamos já já. Eu sou livre, livre. Jesus me resgatou das algemas me livrou. Jesus, o seu sangue foi lavado, remido, restaurado. Livre, livre. Jesus me resgatou das algemas me livrou. Jesus, eu te amo, Senhor, eu te amo. Em ti me abandono, estou em tuas mãos. Jesus, eu te amo, Senhor, eu te amo. És o dono do meu coração. Jesus, eu te amo, Senhor, eu te amo. Em ti me abandono, estou em tuas mãos. Jesus, eu te amo, Senhor, eu te amo. Rendo a ti a minha adoração. Programa Deus no Comando, aqui pela TV Evangelizar. Estamos falando sobre gravidez precoce, como lidar. E estamos aqui com a Mariana, que é psicóloga, nos orientando e nos ajudando também com esse tema tão especial, né, nos dias de hoje, né, Mariana? Super importante. Eu acho que os Super adolescentes aí, todas as famílias, né, precisam Sim. estar conscientes, né, sobre esse tema. Então, Mariana, uma realidade que acontece diante de uma gravidez precoce, a difícil aceitação. Porque a gente, e às vezes nem por maldade, mas às vezes por preocupação, as pessoas chegam e dizem assim: nossa, mas você acabou com a sua vida. Ah, você engravidou tão cedo, então você acabou com a sua vida. Como aconselhar, como ajudar um jovem, um adolescente
que se depara com essa realidade? A primeira questão que a gente tem que considerar é assim, que não haja julgamentos, né? Claro, quem não erra, né? Como eu falei, a adolescência, ela já é uma fase difícil. Ela já está numa posição vulnerável. Quando essa gravidez acontece, a mente desse adolescente, vai criar um monte de problemas realmente, né? Então vem ansiedade, vem angústia, tristeza, medo. E aí quando vem o julgamento, seja por parte da família ou seja por parte dos amigos, isso só agrava essa questão. E a gente não pode esquecer que essa futura mãe está carregando alguém no seu ventre, né? Então a gente tem que pensar que essa mãe precisa o quê? De amor. Então o que a família? Claro que as pesquisas mostram isso, que a aceitação ela é um pouco difícil no início, né? Porque realmente mexe com essa estrutura familiar que até então estava, vamos dizer assim, adequada, né? Estava ordenada. Então a gente não deve agir com julgamentos, a gente deve agir com o quê? Com acolhimento. Acolha esse adolescente, acolha esse menino, essa menina, né? E aí o papel da família é imprescindível, né? Fundamental, né? O que a gente observa também às vezes, a mãe já teve uma gravidez precoce lá na adolescência, a mãe. E Sim. Agora a sua filha também, muitas vezes, acaba repetindo esse modelo, que essa também é uma questão que a gente vê bastante, né? Essa repetição desse modelo, né? Por inúmeros fatores, tá? Então, é importante que haja o quê? Acolhimento por parte desse pai. Às vezes o pai, a gente vê que a menina tem uma relação, às vezes, muito presente com a figura masculina do pai. Né? Acabei magoando meu pai, acabei magoando a minha mãe. A dica que eu dou é assim, acolha esse menino, né? E aqui, acolhimento não confundido com superproteção, ou então tirar a responsabilidade daquele adolescente que se tornou mãe, se tornou pai, né? Isso, exatamente. Então, veja, esse adolescente já vai ter a sua vida mudada. Vai. Ele tem que realmente entender que daqui para frente as coisas vão mudar. Daqui para frente, quem vai ter que trocar esse nenê, quem que vai ter que assumir as responsabilidades dele. Essa responsabilidade é esse adolescente. É claro que, sabendo que se trata de uma adolescente ou de um adolescente, não tem aquele preparo, né? Não tem aquela maturidade necessária para aquilo. Então a família vai fazer o quê? Vai auxiliar, né? Com paciência, dando Exato. direcionamento, né? Ensinando e não fazendo por ele, né? Exatamente, ensinando a fazer. Né? Isso. É claro que a mãe, principalmente nesse momento, os avós se aproximam, é muito presente a figura dos avós da família ali naquele momento, né? Para realmente estar amparando aquele adolescente, essa menina. Querem o bem, né? Sim, né? Então assim, evitar julgamento, né? Partir para o lado do amor, da compreensão, e que a partir daquilo, aquela criança que está nascendo vai ser um presente para aquela família, né? E se colocando no lugar dos pais, como é desafiador, né? Porque a tendência e o coração, olha, são duas crianças, vamos ter que cuidar de duas crianças, né? Sim. E aí é um grande perigo, né? Sim, exatamente. Então, nós não podemos eximir esse adolescente ou essa adolescente, porque infelizmente acaba caindo muito mais sobre a figura da menina. Sim. Né? Embora esse menino também vai ter que arcar com as consequências, vamos dizer assim, de pai, financeiras, de provisão naquele momento, mas a gente sabe que a menina vai ter o seu corpo totalmente transformado ali, vai ser, né, mudado. Então, a família é muito importante nesse aspecto. Até porque, senão, esse adolescente nunca amadurecerá, né? Exatamente. Né? Então, essa etapa já foi pulada. Então, o que vai acontecer? Tem que haver esse amadurecimento. Né? Essa etapa, infelizmente, acabou sendo pulada. Então, nós temos que tratar o quê? De forma carinhosa, amorosa, pensando também no futuro dessa criança que está vindo a nascer. Isso. Carlos, tem pergunta aí? Tem pergunta aqui, pergunta da Gabi. Se as pessoas falassem mais sobre sexualidade e métodos preventivos, você acha que a gravidez na adolescência abaixaria os índices? Então, bem interessante a tua pergunta, Gabi. E os estudos mostraram, assim, mais ou menos em 2015, a média de gravidez precoce no Brasil, mais ou menos uns 500 mil. No início da década, em 2000, isso era mais ou menos assim, 700 mil. Então, nós tivemos o quê? Uma diminuição no número de gravidez precoce. Só que a questão é a seguinte, entre a informação e a ação, o que acontece? Tem uma grande variável. Então, eu não sei como que é você lá na sua casa, eu não sei como que é os adolescentes aqui com as suas mães, que tipo de diálogo eles têm com os seus pais.
com a escola, de que forma a escola também auxilia. Porque, por exemplo, alguns métodos contraceptivos estão disponíveis nos postos de saúde, mas por que os adolescentes não vão até lá e pegam? Porque, por exemplo, se uma menina diz que ela vai usar um método contraceptivo, seja lá aquela pílula contínua, o que ela está dizendo? Normalmente, ela está dizendo o seguinte: eu tenho uma vida sexual ativa. Então, para ela chegar nesse ponto, essa família também tem que estar integrada dessa situação. E, na grande maioria dos casos, os adolescentes acabam que não por contar aos pais da sua vida sexual. Né? Então, e é nesse não contar, nessa não proteção que a família tem de não conversar, de não entender, é que muitas vezes acaba acontecendo esses problemas. Né? Então, às vezes, por uma noite, uma situação isolada, às vezes foi numa festinha lá com o amigo e não pensou e acabou engravidando. Então, assim, a informação está aí. Outra questão importante, as mídias sociais, a comunicação. Né? Hoje em dia, não tem como a gente dizer que a gente não sabe. Né? Que a gente não sabe o que tem que ser feito. E hoje, você tem na palma da mão a informação, né? No celular. Isso. Os adolescentes aí têm as mídias sociais, né? Tem a televisão, tem as revistas, tem os jornais. Só que, como eu falei, entre o ter a informação e fazer o certo, tem uma série de variáveis. Uma série de variáveis. Exatamente. Padre, eu tenho uma pergunta para a Mariana também. Opa. Então, nessa adolescência, onde tem muitas informações e tal, e muitas vezes o adolescente pode não ter... pensar como lidar com isso e procurar outras alternativas, conselhos, enfim... Na sua opinião, né, o seu conselho, quem esse adolescente deve procurar por primeiro, né, para contar, para pedir ajuda, enfim? Essa também é uma questão bem importante, porque daí gera aquele pânico, né? Então, a primeira pessoa, certamente, que esse adolescente ou essa adolescente vai acabar contando, ou é para uma amiga, ou para o próprio namorado, né? Mas, na minha concepção, eu acho que a família é fundamental. Então, assim, se porventura chegar a acontecer, procure a sua mãe, né? Eu não sei, hoje em dia as famílias, né, estão um pouco mudadas. Aquela pessoa da sua família que mais você tem confiança, chegue e converse, né? Não tenha medo de contar sobre aquilo que você estava sentindo. Como eu falei para o padre, a família é primordial, é essencial. Ah, mas eu tenho uma família que é complicada. Então, nesse caso, eu digo que você tem que procurar alguém que realmente você entenda que vá te ajudar. Então, se você ainda não tem essa liberdade de contar para sua mãe ou para o seu pai, procure aquela pessoa que mais você confia, que essa pessoa vai fazer a ponte para você contar para sua família, e aí realmente abrir essa situação que para você está sendo difícil e que nesse momento a sua família vai ser muito importante. Tá? Esse é o programa Deus no Comando. Estamos falando sobre gravidez precoce, como lidar. Mariana, nós temos um quadro chamado Excelentemente com Tiago Beltrán. Legal. É com você, Tiago. Fala, galera do Deus no Comando, tudo bem com vocês? Hoje aí falando sobre um tema bastante polêmico, que é gravidez precoce. E no quadro Excelentemente, eu queria falar sobre algo que atrapalha muitas vezes a vida das pessoas e que muitas vezes a gente faz sem perceber, que é o julgamento. O quanto a gente julga o outro. Julga as ações, o modo de pensar. A gente fica julgando o tempo inteiro. E o quanto isso pode impactar a vida do outro de uma forma negativa. A gente tem um ensinamento na Bíblia já. Jesus fala, antes de olhar o cisco no olho do teu irmão, tira a trave do seu olho. E o quanto é importante a gente parar de ficar olhando realmente o cisco no olho do irmão e começar a olhar para a nossa vida. Então, no quadro Excelentemente, eu queria propor para você hoje uma troca. Que você trocasse o julgamento pela empatia. O que é empatia? É se colocar no lugar do outro. É tentar olhar a vida através do olho do outro. Perceber o que pode ter levado esse outro a fazer certas coisas. Perceber o sofrimento do outro. É realmente se colocar ao lado, se colocar junto. Pode ter certeza que se você trocar o julgamento pela empatia, você vai causar um impacto positivo gigantesco na vida das pessoas que você convive e, consequentemente, um impacto gigantesco na sua vida. Então é isso aí, galera. Menos julgamento e mais empatia. Um forte abraço e Deus no comando.
Esse foi o quadro Excelentemente com Tiago Beltrán. Muito obrigado, Tiago. Mariana, para aquela jovem que está nos assistindo, para aquele jovem que descobriu que a sua namorada, ou uma menina ao qual ele também se encontrou, estava grávida, que dica, que conselho você daria para ele agora? Eu diria que vai dar tudo certo, né? Eu acho que, como o nosso quadro falou ali, sem julgamento e com amor, com paciência, com entendimento, com apoio da família, né? Com apoio da igreja, das pessoas próximas, a gente vence, a gente consegue, né? Então é uma fase difícil, talvez no início, mas juntos, com amor, com tranquilidade, a gente consegue e vai dar tudo certo. A vida não acabou, né, Mariana? Não. Pelo contrário, a vida de uma criança, ela traz brilho, ela traz novo vigor, traz novo jeito de olhar para o nosso redor, né? Sim, com certeza. Crianças, a gente vê aí, a gente sabe, elas realmente vêm para impactar a vida da gente, são maravilhosas. Então, diante dessa realidade, o que nós precisamos realmente acolher e agora caminhar de um jeito diferente e caminhar de uma forma nova, buscar novas alternativas, novas possibilidades, não é? Isso, exatamente. Então, às vezes esse casal aí que engravidou, talvez, não sei se eles casarão, se eles vão continuar juntos. Certo é que existe uma responsabilidade sobre essa criança que vai nascer, né? Esse adolescente também, toda essa família. Então, é importante que estejamos juntos, né? Que unidos façamos a diferença. Para juntos encontrarem caminhos, não é? Com certeza. Mariana, muito obrigado, viu? Obrigada, o prazer é meu. Foi uma alegria acolhê-la, recebê-la e partilhar um pouquinho sobre essa realidade. Obrigada. Sempre muito bem-vinda, viu? O programa Deus no Comando volta já já. Fique ligadinho. Jesus, eu te amo, Senhor, eu te amo. Te me abandono, estou em tuas mãos. Jesus, eu te amo, Senhor, eu te amo. És o dono do meu coração. Jesus, eu te amo, Senhor, eu te amo. Deus no comando. Deus no comando. Deus no comando. Deus no comando. Renova-me, realiza em mim uma renovação. Renova-me, estou aqui, preciso de transformação. Renova-me, realiza em mim uma renovação. Renova-me, estou aqui, preciso de transformação. Programa Deus no Comando aqui pela TV Evangelizar. Que alegria podemos colocar Deus no comando da nossa vida. Ele nunca desistirá de nós, independente daquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Claro, nossa vida deve ser uma luta em procurar fazer aquilo que é certo e lutar pelas coisas do alto e colocando em prática valores e valores que não passam. Mas mesmo quando tropeçamos, Deus continua nos amando e nos amando muito. Com o tema de hoje foi gravidez precoce, como lidar. Quero chamar então o quadro Top Trends com aquela dica bacana. E aí galera do Deus no Comando, hoje mais um Top Trends. E hoje eu quero dar uma dica pra você que quer aprender coisas importantes de uma forma leve e divertida. É óbvio que eu tô falando da série de DVDs Aprendendo com as Histórias do Padre Léo. Você vai encontrar na comunidade Betânia, nas lojinhas online da comunidade Betânia. E cada DVD tem uma série de historinhas construídas pelo Padre Léo daquele jeito que só ele sabia fazer. Que você começa rindo, se divertindo com a história. No final você sai com uma super lição que ele quis passar com aquela mensagem. E é muito legal, você ri. Acho que talvez assim, a melhor série de DVDs de uma espécie de stand-up comedy, só que do amor, das mensagens positivas e coisas de Deus maravilhosas. Então, adquira. É muito legal pra você dar de presente pra alguém, sabe? Você chegar assim, chegar de leve e tal, e no final levar uma mensagem super bacana. É uma dica bem legal pra você. Como eu disse, são 3 DVDs e cada um com várias histórias bem divertidas e bem legais. Essa foi a dica do Top Friends de hoje. Espero que você tenha gostado. Não esquece de entrar nas redes sociais do programa, interagir com a gente, porque durante a semana vão sendo alimentados diversos conteúdos, tanto no Instagram quanto lá no Facebook. Beleza? Até a próxima!
Esse foi o quadro Top Trends. Muito obrigado, Tamires. Olha aí que dica bacana. O Padre Léo, sempre de uma forma irreverente, evangelizando e levando a boa nova para a sua casa, de uma forma descontraída, de uma forma alegre, de uma forma animada. Compre esse DVD, você não vai se arrepender, eu garanto. Pelo contrário, muita coisa boa você vai aprender, muita coisa boa para você colocar Deus no comando da sua vida. Como havia dito antes, o tema desse programa foi gravidez precoce, como lidar. Meu irmão, minha irmã, sua vida não acabou. E por isso nós queremos rezar por você. Nós queremos pedir que Deus esteja no comando dessa situação na sua vida. Nós queremos pedir que o nosso Senhor e nosso Deus te tome no colo, te dê a segurança que o teu coração precisa. Quero pedir que o Senhor e nosso Deus te dê luz, discernimento. Quero pedir que o nosso Senhor e nosso Deus te abrace, te envolva nesse momento e te conceda a graça da esperança, da renovação, do acolhimento, do afeto e da fé. Não desista, meu irmão. Não desista, minha irmã. É sempre tempo de recomeçar. É o próprio Deus quem diz, o próprio Jesus quem diz: eu vim ao mundo para que todos tenham vida e vida em abundância. Eu vim ao mundo para que todos tenham vida, e essa nova vida com certeza será um presente na sua vida, se você assim o permitir. Por isso, Espírito Santo de Deus, toca esse jovem, toca essa mãe, toca esse pai, toca essa família. Espírito Santo de Deus, fortalece. Espírito Santo de Deus, ilumina. Espírito Santo de Deus, renova na graça, na bênção e no amor. É o que nós te pedimos. Dói dentro de mim as marcas que ficaram do passado, pois no meu coração ficou cravado a perda inaceitável. Dói dentro de mim, dentro do meu peito eu sinto um aperto, pois a ilusão me fez acreditar que pra mim não existia esperança. Em tua presença apresento minha dor, em tua presença eu declaro, Senhor, quero recomeçar. Se em pranto eu caí, se o meu choro eu não resisti, vem, Senhor, me amparar. E se cai lágrimas de dor, a minha cura está no teu amor. Vem, Senhor, me abraçar. Se em pranto eu caí, se em pranto eu caí, se o meu choro eu não resisti, vem, Senhor, me amparar, me amparar. Vem, Senhor. E se cai lágrimas, vem, Senhor, vem nos amparar. A minha cura está no teu Vem nos tomar no teu colo, Senhor. Vem, Senhor, me abraçar. Vem abraçar, Senhor. Vem abraçar esse jovem. Vem abraçar essa família. Vem abraçar. Vem abraçar, Senhor, com toda a força do teu coração. Por isso me aproximo aqui da imagem de Nossa Senhora Aparecida, de nossa mãe Maria. Ela que também tão jovem foi mãe e mãe do nosso Salvador. Mãe Maria, na força viva do Espírito, eu te confio todos aqueles que estão assistindo agora o programa Deus no Comando. Eu te confio, Mãe Maria,
todos esses jovens que talvez diante de uma gravidez precoce se sentem desamparados, desestruturados, desesperançados. Mãe Maria, envolve a cada uma com teu manto sagrado, aproxima do teu coração, porque junto ao teu coração estarão próximos do coração do teu Filho Jesus, que ampara, que abraça, que fortalece, que cura, que liberta, que renova na fé. Mãe Maria, por isso eu peço a tua intercessão, para que a tua bênção alcance o coração, a vida e a família desses jovens, que eles experimentem da tua graça, da tua paz, que eles experimentem da alegria da tua presença e da força do teu amor, porque nós sabemos, Senhor, que para ti nada é impossível. Eis que faço nova todas as coisas, diz o Senhor. Por isso, por intercessão de Nossa Senhora, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus no comando da sua vida, da sua história, da nossa comunidade, da Associação Evangelizar, de todos nós. Meu irmão, minha irmã, você pode ser um associado e fazer com que essa graça, a graça de Deus, alcance tantos corações, tantas vidas e tantas famílias. Torne-se um associado aqui da Associação Evangelizar. É preciso, e muito bem você fará a tantas pessoas. Visite também o nosso site betania.com.br e conheça um pouquinho mais da nossa história, conheça um pouquinho mais do nosso trabalho, do nosso carisma. Você é convidado a conhecer também um pouquinho mais de tudo aquilo que o Espírito Santo suscitou no coração do nosso querido e amado Padre Léo. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado, divulgue Deus no Comando, deixe seu recadinho aí nas nossas redes sociais, a sua participação é muito importante para nós. Muito obrigado, Jufi, casa de vocês, viu? Deus abençoe, tamo junto e Deus no comando, hoje e sempre, viu? Amados eterno, muito obrigado, tamo junto, viu? Deus no comando e até semana que vem. Renova-me, realize em mim uma renovação. Renova-me, estou aqui, preciso de transformação. Renova-me, realize em mim uma renovação. Renova-me, estou aqui, preciso de transformação. Não vou viver uma cultura de morte. Eu quero uma cultura que gere a vida. Eu quero Pentecostes, eu quero Pentecostes. Não vou viver uma cultura de morte. Eu quero uma cultura que gere a vida. Deus no comando da minha vida, comandando a minha história, comandando os meus sonhos, alcançarei a vitória. Se Deus está à minha frente, eu sou forte, sou valente, sou guerreiro persistente, nunca desistirei.